Nesse vídeo nós vamos começar a falar um pouco sobre eletricidade, carga elétrica. Então vamos começar vendo o modelo atômico. O modelo de Rutherford Bohr é o mais utilizado. E segundo esse modelo, cada átomo tem duas regiões, né? O modelo atômico de Rutherford Bohr, ele tem um núcleo, certo? E tem a eletrosfera. Então o modelo atômico mais utilizado, ele tem o núcleo e tem a eletrosfera, são as duas camadas. O núcleo do átomo ele é formado por duas partículas, partículas de próton e partículas de nêutron, ok? Então aqui, ó, desenho aqui o núcleo. O vermelho representa os prótons e o que está em azul aqui, a partícula azul, representa os nêutrons. Então, o núcleo do átomo ele é formado por prótons e nêutrons. Os prótons, eles têm sinal positivo, ok? É uma partícula positiva. E os nêutrons são partículas nulas, né? Nem positivo nem negativo. Então aqui está o núcleo. A região em torno do núcleo é a eletrosfera, tá? Essa linha está em preto aqui. Essa camada da eletrosfera ela é formada por elétrons. Eles ficam orbitando o núcleo. São várias órbitas aqui em torno do núcleo, do átomo. Então aqui elétrons. Esses elétrons, eles possuem cargas negativas. Então, no átomo, nós temos prótons, que são as partículas com carga positiva, nêutrons, que são as partículas com carga nula, e temos também os elétrons, que são as partículas com carga negativa. Ok? Os prótons e nêutrons fazem parte do núcleo, e os elétrons fazem parte da camada da eletrosfera. Uma observação importante aqui, os elétrons, eles podem se movimentar de um corpo para o outro. Eles ficam aqui na eletrosfera se movimentando e também podem passar, né, de um corpo para o outro. Já os prótons, eles permanecem sempre presos aqui ao núcleo. Então, em um átomo, apenas os elétrons conseguem se movimentar de um corpo para o outro. Carga elementar. Elétrons e prótons têm as menores cargas na natureza. E essas cargas são chamadas de carga elementar. Ok? Elas são as menores cargas da natureza. A carga elementar é representada pela letra E, certo? E ela tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Esse C aqui, que é a medida usada para determinar a carga elétrica, para expressar a carga elétrica. Então, a carga elementar, ela tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Isso já foi dito anteriormente, mas um próton, ele possui carga positiva e um elétron, ele possui carga negativa. Quantidade de carga. Nós expressamos a quantidade de carga de qualquer corpo ou objeto pela letra Q. Então, o Q representa a quantidade de carga de um corpo ou objeto. Essa quantidade de carga é um múltiplo inteiro da carga elementar. E nós podemos determiná-la através dessa fórmula aqui, ó. Q igual a N vezes E, onde Q é a quantidade de carga, N é o número de partículas do corpo ou objeto, e E é a carga elementar, que é aquele valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, com essa fórmula aqui, a gente consegue determinar a quantidade de carga de um corpo ou objeto. Vamos ver um exemplo aqui. Um objeto está carregado com carga Q igual a 8 coulomb. Determine a quantidade de prótons presentes nesse corpo. Por que nós vamos determinar prótons e não elétrons? Porque se a gente observar aqui, ó, a quantidade de carga está positiva. Então quer dizer que é próton.
porque os prótons são positivos. Então, por isso, determine a quantidade de prótons presente nesse corpo. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos usar a fórmula aqui em cima. Q é igual a N vezes E. Sendo que o Q é a quantidade de carga, o N é o número de partículas e o E é a carga elementar. O Q, a quantidade de carga, a gente já tem, é 8. Então, no lugar do Q, a gente vai colocar 8. O N é o que a gente quer encontrar, é a quantidade de partículas. Ou seja, ele pediu o que? A quantidade de prótons que está nesse corpo. Então, o N a gente repete, ele fica sendo a incógnita da equação. E o E, a gente sabe o valor dele, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é a carga elementar. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, resolver isso aqui é uma equação do primeiro grau, lembrar lá da matemática, vai dividir 8 por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu passei essa parte aqui da equação para o outro lado, dividindo. 8 dividido por ela. Ok? A partir de agora, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar o 8, dividir por 1,6. E esse 10 elevado a menos 19, ele vai subir. O expoente vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar da seguinte forma. 8 dividido por 1,6 deu 5. E esse 10 elevado a menos 19 continuou aqui no denominador. Mas a gente pode, como ele é uma potência com expoente negativo, ele pode subir. Então aqui vai ficar 5 vezes 10 elevado a 19ª potência. Esse 19 aqui ficou esquisito. Então N foi igual a 5 vezes 10 elevado a 19. Então, isso aqui é a quantidade de prótons presente nesse corpo. Quantos prótons está presente nesse corpo que tem carga elétrica de 8 coulomb? 5 vezes 10 elevado a 19 prótons. Outro exemplo aqui. Determine a quantidade de carga de um corpo com 6,25 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Então, nós vamos aplicar a fórmula. Quantidade de carga é igual a N vezes a carga elementar. Certo? Nesse caso aqui, nós estamos procurando a quantidade de carga, o Q, que nós não temos. O N, a gente tem. É o número de elétrons desse corpo, é o número de partículas. Está com 6,25 vezes 10 elevado a 10 elétrons. E o E, que é a nossa carga elementar, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Certo? Então, agora nós vamos aplicar aqui a fórmula e descobrir o valor do Q, que é a quantidade de carga. Então, vamos lá, vai ficar assim. Q igual o N, 6,25 vezes 10 elevado a 10. Esse aqui é o N, que é a quantidade de elétrons, o número de partículas. E agora, o E, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos fazer a multiplicação aqui agora. Observe que nessa multiplicação nós temos duas potências aqui, ó, com base 10. Nós vamos multiplicar elas separadamente. E temos dois números decimais, 6,25 e 1,6. Então nós vamos fazer a conta, 6,25 vezes 1,6. E depois vamos multiplicar 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 19, ok? Então aqui, 6,25 vezes 1,6 deu 10. Agora vamos fazer essa parte aqui, que é a multiplicação das potências de base 10. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 10, como aqui é negativo, vai acabar ficando 10 menos 19. Então a quantidade de carga é igual a 10 vezes 10. Os expoentes aqui, 10 menos 19, menos 9, certo? Ainda dá para a gente conseguir fazer alguma coisa aqui, ó. Esse 10 aqui, se está sem expoente nenhum, o valor do expoente é 1.
Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e subtrai e soma os expoentes. Como aqui é negativo, vai acabar ficando uma subtração. 1 menos 9, menos 8. Certo? Então, qual era o que o enunciado estava pedindo lá? Determine a quantidade de carga de um corpo com 6,25 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Então, a quantidade de carga desse corpo é 10 elevado a menos 8 coulomb. Essa é a quantidade de carga que tem nesse corpo.